Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre fatoração, né? As técnicas aí, a gente vai começar falando de fator comum, né? E também a técnica do agrupamento, que são técnicas que vocês esquecem um pouco. Lembrando que fatorar é essencial para a gente poder simplificar expressões, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma situação como essa aqui, ó, tem uma situação A x mais 2a dividido por x mais 2, né? A gente pode pedir para vocês simplificar essa expressão. Você vai falar, tá, e aí? Né? Eu vou cortar o x com x, o 2 com 2? Não. A gente não pode. Primeiro que a gente não tem aqui em cima, né? A gente não tem uma multiplicação, a gente tem uma soma aqui, ó. Como essa operação e aqui embaixo também. Então a primeira coisa que a gente vai ver é, para eu poder simplificar, o cara tem que estar multiplicando. E aí vem a ideia de fatorar. Fatorar é escrever na forma de multiplicação. E aí a gente começa a olhar para uma expressão tipo essa e começa a lembrar das técnicas, né? E aí, repara que a gente vai ter uma técnica aqui e o A está aparecendo aqui e o A está aparecendo aqui. Repara que o A, ele é um fator. Gente, lembrando, o que é um fator? É um elemento multiplicativo. Então, como o A está multiplicando os dois elementos ali da soma, né? As duas parcelas, a gente pode colocar o A em evidência. Então, isso é o tal elemento, né? O fator comum em evidência. É o elemento comum aqui, as parcelas da nossa soma. Então, ao fazer isso, né, já identifiquei quem que a gente vai colocar em evidência. Aqui em cima é o A, tá? Então, vou botar o A aqui. Não esqueça de, ao fazer isso, colocar um parênteses. E aí, quando eu coloco um cara para fora, o que eu faço? Eu pego a expressão anterior e divido por quem eu pus para fora. Então, AX dividido por A vai dar X, tá? Depois, 2A dividido por A vai dar 2. Então, eu tenho A que multiplica X mais 2, certo? Então, em cima, eu coloquei o fator comum em evidência. Gente, como é que eu faço para verificar se eu acertei? Faz a distributiva de novo, que você vai voltar na expressão anterior. Então, é sempre bom fazer esse teste. Não esqueci do parênteses também, tá? Porque faz total diferença. E aí, repara aqui embaixo sobrou x mais 2. Agora sim, galera, repara que eu tenho uma multiplicação aqui, ó. O A está multiplicando o x mais 2. Então, a gente corta aqui, sobrando A. Então, essa é a forma simplificada da expressão. Só que as técnicas de simplificação, né, elas se passam pelas técnicas de fatoração. Então, vamos falar da primeira, que é o elemento neutro, fator comum. Como eu já disse, galera, fator é um elemento multiplicativo, tá? Então, repara que ali em cima era o A. Se eu te der uma outra expressão aqui, ó, bx mais cx mais dx mais fx, existe um elemento comum aqui para todo mundo? Existe o tal fator comum. Então aqui é o x, reaparece para todo mundo. Então, como eu posso colocar o x em evidência, eu boto ele para fora. Lembra, venho com o meu parênteses, e aí bx dividido por x vai sobrar só o b. Cx dividido por x vai sobrar só o c. Dx dividido por x vai sobrar o d. E fx dividido por x vai sobrar o f. Pronto, essa é a chamada forma fatorada. Foi escrito na forma de multiplicação. Se você fizer distributivo, você vai achar novamente, né, a expressão inicial. Então, esse cara é o chamado elemento comum, né, o fator comum. Gente, mas pode ter expressão que não existe? Pode. Por exemplo, aqui, ó, 2a mais b mais 5a menos 7b. Pronto. Gente, não existe um fator comum para todo mundo. Realmente, não existe um fator comum para todo mundo. Repara que aqui é A, aqui é B, aqui é A, aqui é B. Mas 2A2 eu consigo. Só que aqui eu posso fazer aquela operação simples, ó. 2A com 5A vai dar 7A. B com menos 7B vai dar menos 6B. Dá para fazer mais alguma coisa? Não. Aqui não existe a fatoração. Acabou. A expressão está aqui. Eu tenho 7 laranjas menos 6 bananas. Pronto, não tem como. Estou misturando banana com laranja. Não tem o que fazer. Então, quando a gente começa a olhar fator comum, galera, eu tenho que procurar se o cara é comum para todo mundo. Quer ver só?
Ó, 2x ao quadrado mais 3x ao cubo mais 4x à quarta. Pronto, aí você vai falar, tá, e aí? Tem fator comum? Tem. Como é que é o macete da coisa aqui? O macete da coisa é o seguinte. Você vai olhar para essa expressão. Repara que todo mundo tem x. Aqui tem x, aqui tem x e aqui também tem x. Só que o x tem potências diferentes. Aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou procurar o comum de menor expoente. Mas por quê? Porque olha só, você concorda comigo que x ao cubo ele é x ao quadrado vezes x à primeira? Repara lá, o x ao quadrado acabou de aparecer aqui. O x à quarta, ele é x ao quadrado vezes x ao quadrado? Então, olha lá, o x ao quadrado apareceu de novo. Então, eu vou sempre olhar numa situação como essa, o comum de menor expoente. Então, quem que é o comum de menor expoente? É o x ao quadrado. Vezes, põe teu parênteses ali e começa, ó. 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 2, tá? A hora que você está tirando ali, ó. Agora, 3x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar 3x. Ah, mas por que 3x? Gente, lembra comigo. X ao cubo dividido por x ao quadrado, repete a primeira e multiplica, e subtrai os expoentes, né? Eita, não onde que eu tirei repete a primeira? Não. É basicamente, repete a base e subtrai os expoentes. Fiz uma confusão de relação aqui, né? Então, ó, de novo, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, sobrou x à primeira, tá? E quando eu vou pegar ali o x à quarta, lá eu vou pegar x à quarta dividido por x ao quadrado. Mesma coisa, repete a base, subtrai os expoentes. Então, eu tenho x ao quadrado. Então, vai sobrar pra gente ali, ó, mais 4x ao quadrado. Gêmeo, dá para fazer mais alguma coisa? Não dá para fazer mais nada, galera. Ali já chegou na nossa forma fatorada. Então, estamos dizendo que a forma fatorada é x ao quadrado, que multiplica 2 mais 3x mais 4x ao quadrado. Pronto. Essa é a forma fatorada. Aí você deve estar assim, mas para que eu vou fazer isso? Porque poderia ter sido a seguinte expressão. Simplifique. 2x ao quadrado mais 3x ao cubo mais 4x ao quadrado, a quarta, perdão, x à quarta, dividido por x ao quadrado, né? Poderia, imagina, tá lá no teu caderno, numa lista de exercícios, simplifique. Pronto. Aí você vai precisar da forma fatorada, porque eu não posso simplificar o x ao quadrado com x ao quadrado. Porque aqui tem soma. Agora, repara que na forma fatorada, eu acabei de criar uma multiplicação. E aí eu tenho x ao quadrado, que multiplica 2 mais 3x mais 4x ao quadrado. Dividido por x ao quadrado. Cortou, porque a multiplicação sobrou pra gente 2 mais 3x mais 4x ao quadrado. Né, o valor da expressão após simplificação. Então, galera, aquilo que eu disse para vocês, a técnica é uma técnica, né? Ela vai ser usada dentro de outros problemas. Então, quando eu tiver uma expressão com vários elementos, eu vou olhar o comum de menor expoente. Quer ver só? 3a ao quadrado b ao cubo mais 5a ao cubo b ao quadrado. Imagina que eu peço você só para, né, encontrar quem era o fator comum. Aí você vai olhar para mim e falar assim, tá, aqui é 3, aqui é 5, então não existe fator. Beleza. Aqui, galerinha, é a ao quadrado e aqui é a ao cubo. Lembra a regra? É o comum de menor expoente. Então, o menor expoente é 2, então eu vou colocar o a ao quadrado para fora. Tá? Aí eu vou olhar para o b agora. O b ao cubo, b ao quadrado. Opa, é o comum de menor expoente. Então, vou colocar b ao quadrado para fora, certo? Sobrando pra gente, vamos lá, ó.
o 3 não mexe, a ao quadrado dividido por a ao quadrado vai dar 1, porque, gente, só lembrar, a ao quadrado dividido por a ao quadrado, um cara dividido por ele mesmo, dá 1. Agora, vamos lá, b ao cubo dividido por b ao quadrado. Então, b ao cubo dividido por b ao quadrado, isso vai dar b, correto? Ah, como assim deu b? Porque, olha só, lembra? Repete a base e subtrai os expoentes, sobrando b elevado a 1, que é a mesma coisa que b. Então, aqui nós temos b. Mas, gente, o 5 não mexe, que multiplica ao cubo por a ao quadrado vai dar a, e b ao quadrado por b ao quadrado vai dar 1. Então, chegando na seguinte relação, a ao quadrado, que multiplica b ao quadrado, que multiplica 3 vezes 1, 3 vezes b, 3b, mais 5a. Pronto. Essa é a nossa forma fatorada através da técnica do fator comum, né? Então, a gente está ali lembrando o que é essa técnica. Ele aparece para todo mundo. Pronto, vamos lá. Ah, gente, peraí, me dá mais um exemplo. Claro, olha só. Imagina que você tem agora um ax mais by mais cx, tá? Mais dy. Aí você vai falar, tá. Dá uma olhada nessa expressão. Você vai falar, existe um fator comum para todo mundo? Ou seja, existe um cara que esteja comum para todo mundo? Ah, não, gente, não existe, ó. Porque aqui tem x, aqui tem y, aqui tem x, aqui tem y, aqui tem a, aqui tem b, aqui tem c, aqui tem d. Realmente, não existe um fator comum. Mas se eu olhar com mais calma, eu posso juntar esse cara aqui com esse cara aqui, porque quem está em comum com eles? O x. Então eu começo a ter uma noção de agrupamento, tá? Então a gente começa a criar uma técnica nova, que às vezes a gente não vai conseguir para todo mundo, mas se eu criar pares, eu vou conseguir. Se eu juntar by com dy, eu tenho outro par, que aí eu consigo colocar o y para fora. Então pensa comigo, se eu viesse nas caixinhas verdes e colocasse o x em evidência, ia sobrar x que multiplica. Galera, quem tem x ali? Quem tem x é o a, porque vai sobrar o a mais c. Né? Porque quando eu coloco o x em evidência, ax dividido por x sobra a. Cx dividido por x sobra c. E quando eu vou para a caixinha laranja, tá? Caixinha laranja, quem a gente vai colocar em evidência na caixinha laranja? O y, tá? O y, colocando o y em evidência, sobra pra gente, by dividido por y sobra b. dy dividido por y sobra d. Pronto. E aí acabou. Essa é a tal forma fatorada. Não tem mais o que fazer. Repara que eu não consegui um fator comum para todo mundo, mas eu consegui fazer o que a gente chama de agrupamento. Eu já estou juntando as partes. Aí, galerinha, a gente pode ampliar um pouquinho o raciocínio do agrupamento, tá? Como é que seria ampliar essa ideia do agrupamento? Imagina então que a expressão fosse ax mais by mais bx mais ay. É diferente da lá de cima. Sim, é diferente. Não existe um fator comum para todo mundo de novo. Repara que não existe, né? Não é igual ao exemplo anterior ali, que a gente conseguia o comum de menor expoente, ou a gente conseguia, né, o a para todo mundo. Aqui a gente não consegue essas coisas, tá? Então a gente vai ter que ver, são 4 parcelas. Gente, quando for parcelas pares, eu te aconselho a pensar aí no agrupamento, tá? Então pensa comigo o seguinte, repara só que eu tenho duas expressões com a, o ax e o ay. Se eu juntar as duas, eu consigo colocar o a em evidência, correto? Se eu juntar essas duas, eu estou colocando o a em evidência. Agora, se eu junto essa com essa, aqui, eu consigo colocar o b em evidência,
tá? Então, repara que a gente pode vir aqui e fazer um agrupamento. Vou agrupar AX mais AY mais BX mais BY, ok? Ok. Bom, com isso, no primeiro grupo, na primeira caixinha, vamos dizer assim, eu consigo colocar o A em evidência. Então, A que multiplica X mais Y que sobrou. Mas, na segunda caixinha, galerinha, eu consigo colocar quem para fora? O B. Então, B que multiplica X mais Y. Com isso, repara agora, com bastante calma, que existe um novo fator comum. Então, olha lá, x mais y aparece para os dois. Então, eu posso colocar x mais y em evidência, sobrando para a gente a mais b. Então, repara, a forma fatorada daquela expressão lá em cima é x mais y que multiplica a mais b, certo? Então, tá aí a forma fatorada desse fragmento, mas beleza, isso é aplicado quando? Né? De novo, a gente pode ter um problema aqui, que é o seguinte, ó. Imagina que a expressão fosse, aproveitar o exemplo anterior, ó, ax mais by mais bx mais ay, dividido, por exemplo, por a mais b. E aí o enunciado pede qual é a forma simplificada. Então, galerinha, você vai fazer todo o procedimento anterior, né, que a gente fez aqui, ó, na parte de cima, chegando na forma fatorada. Porque do jeito que está aqui eu não posso cortar A com A, porque tem soma. Eu só posso cortar quando estiver multiplicando, lembra disso? Então, olha só, x mais y que multiplica A mais B. E aqui embaixo eu tenho A mais B. Logo, eu posso, como é uma multiplicação, simplificar os fatores iguais, sobrando x mais y. Acabou, tá aí. Essa é a forma simplificada da expressão, beleza? Galerinha, importante agora é praticar, essa parte aqui exige muito exercício de vocês, tá? A gente vai estar gravando aí uma aulinha só de exercício, mas conselho, anote as técnicas agrupamento e fator comum aí, beleza? Aquele abraço e até mais.